Péssima notícia no Corinthians, o Flamengo recusou a última garantia oferecida para a compra de Hugo Souza e o negócio está ameaçado. Vídeo de hoje traz mais detalhes sobre esse tema e fala também de Gerson. O meio atacante do Flamengo vai receber um belo reajuste salarial e será dono do maior vencimento do elenco. Bora contar também que o Super Mundial de Clubes já prepara a sua cota de participação. Você vai saber quanto o Flamengo, Palmeiras e Fluminense terão garantidos. Botafogo e Atlético Mineiro tentam se juntar a essa turma. Data de despedida para Gabigol no Flamengo. Custo definido para o estádio do Flamengo ficou alto. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com mais de 20 anos de mercado e passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. O objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. Você sabia que 33% dos gols marcados na era Felipe Luiz nasceram de atletas que começaram a partida no banco de reservas, ou seja, com a participação do novo técnico que vai muito bem à frente do Fla. Quero falar agora sobre o Super Mundial de Clubes. A FIFA já definiu quanto vai pagar para cada um dos participantes, incluindo os brasileiros. A ideia da FIFA é distribuir cerca de 600 milhões de euros ou 1 bilhão e 300 milhões de reais para cada um dos times que for disputar a competição na metade do ano que vem nos Estados Unidos. A estimativa era de receitas muito superiores, mas até agora a FIFA não conseguiu os parceiros que imaginava. De qualquer forma, com esse número, dá para dizer que cada clube vai ficar com mais ou menos 19 milhões de euros ou 114 milhões de reais, bastante dinheiro levando em consideração a realidade financeira dos clubes por aqui. Só para vocês entenderem, o prêmio pago no título da Libertadores da América é de 134 milhões de reais. Apenas por participar do Super Mundial de Clubes, Flamengo, Palmeiras e Fluminense terão assegurados esses 114 milhões. O vencedor do confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro, que se enfrentam no dia 30 na final da Libertadores, vai se juntar aos outros 3 brasileiros para a competição. Só para arrematar em relação ao Super Mundial de Clubes, sorteio dos grupos vai acontecer no dia 5 de dezembro nos Estados Unidos. Serão 8 grupos com 4 times cada. Os 2 primeiros de cada grupo passam para a fase de mata-mata. Há uma chance real de Flamengo e Palmeiras serem cabeças de chave. Se o Atlético Mineiro vencer a Libertadores, ele deve se juntar aos outros 2 também como cabeça de chave. Bora falar agora sobre Gerson, que terá direito a um considerável aumento salarial no Flamengo, tornando-se inclusive dono do maior salário do elenco. Para explicar essa história, é importante contextualizar. O atual contrato do Gerson se encerra em dezembro de 27, mas, ciente do ótimo momento do jogador, dirigentes do Fla o procuraram e estão tratando de uma extensão do contrato até dezembro de 2029, ou seja, uma prorrogação por 2 anos. Além disso, o Gerson vai ter um belo aumento salarial, saltando de R$1 milhão por mês para algo na casa de R$1,5 milhão mensais. Hoje, o jogador mais bem pago do elenco do Flamengo é Gabigol, R$1,6 milhão. Davi Luiz e Michael ganham R$1,5 milhão cada, o mesmo salário que o Gerson deve ter após a renovação desse contrato. Só que vocês sabem que o Gabigol não fica para a próxima temporada e é grande a chance de o Davi Luiz também não ficar. Dessa maneira, Gerson e Michael serão os jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. De La Cruz, Arrascaeta e Bruno Henrique aparecem bem perto desse R$1,5 milhão mensais. Fla, que é dono da maior folha salarial do país, cerca de R$35 milhões por mês. Mas, importante observação, sem Gabigol e Davi Luiz, o Flamengo economiza R$3.100.000 mensais. A última informação sobre o Fla: De La Cruz treinou com o elenco e deve retornar ao time na próxima terça-feira, confronto contra o Fortaleza no Castelão. Bora trazer uma notícia preocupante no Corinthians. O Flamengo recusou mais um fiador oferecido pelo Timão para a compra de Hugo Souza. Vocês lembram que na semana passada havia vazado a informação de que o Corinthians chegou a um acordo com o banco que topou ser o fiador da compra em parcelas do Hugo. Negociação não é cara, 800 mil euros ou 4 milhões e 800, quase 5 milhões de reais. Para que possa pagar parcelado, o Corinthians precisa apresentar ao Flamengo um fiador. A primeira tentativa foi com a Brax, que é parceira do Corinthians nas placas de publicidade. O
Flamengo não aceitou sob a alegação de que a Brax já havia sido oferecida como fiadora na negociação com o Mateuzinho e uma parcela atrasou e a Brax não cumpriu com o acordo. Agora o Corinthians apresentou mais uma opção desse banco que também foi rejeitado. O grande problema é que a prioridade do Corinthians para comprar o Hugo Souza termina no dia 30 desse mês, ou seja, resta pouco mais de uma semana para que esse prazo seja concretizado. E se o Corinthians não chegar a um acordo com o Flamengo, ele vai correr enorme risco de perder o jogador. Isso porque esses 800 mil euros ou quase 5 milhões de reais deixarão de existir. O Flamengo vai cobrar aquele valor que bem pretender, levando em consideração o bom nível de atuações do Hugo e o interesse do Bahia e também do Grupo City, é de se imaginar que essa conta fique bem mais alta. O Flamengo esfrega as mãos e torcendo para que esse prazo acabe o mais rápido possível. O Corinthians vai tentar encontrar uma solução. Se eu fosse presidente do Corinthians, pediria dinheiro emprestado para qualquer corintiano fanático ou endinheirado, pagaria essa grana à vista para confirmar a compra do Hugo Souza por esses 5 milhões de reais, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Depois, lá na frente, quando o Hugo for vendido, você devolve o dinheiro para esse corintiano fanático que emprestou dinheiro com correção, com juros e correção monetária. Seria uma forma de solucionar o problema. Vinícius Cascone, diretor jurídico do Corinthians, admitiu que o Flamengo recusou mais esse novo fiador, mas assegurou que, pela vontade do Hugo, o acordo deve ser sacramentado em breve. E você, tá preocupado com essa história? Acha que o Flamengo vai jogar contra para que o Corinthians perca essa prioridade? Use espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a despedida de Gabigol. Depois da vitória do Flamengo por 2-1 contra o Cuiabá, em Cuiabá, Marcos Braz foi perguntado sobre o tema e disse, abre aspas, possivelmente contra o Vitória ou contra o Internacional. Acho que essa festa deveria ser no Rio de Janeiro. É como o atleta quer, como a gente quer. E é importante que a gente fale do saldo, do que foi a passagem do Gabriel aqui. Ele foi importantíssimo. Os títulos mais importantes ainda conquistados por ele, pelo elenco que o ajudou, e no final é isso que vai contar, fecha aspas. Importante lembrar também que Gabigol pode voltar a ser relacionado para a partida contra o Fortaleza. Ele ficou de fora dos 2 últimos jogos por opção da diretoria que decidiu puni-lo. Os motivos, de acordo com Marcos Braz, comportamento inadequado no vestiário durante a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Que ele não fica para o Flamengo, isso já é líquido e certo. Sigo batendo na tecla de que o Cruzeiro é o grande favorito para contratar. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre seu futuro estádio. Rubro-negro admitiu que estima o custo total da obra do estádio em 1 bilhão 925 milhões de reais. Esse valor já inclui os 182 milhões de reais investidos no terreno, tem mais 18 milhões de reais da operação e o restante 1 bilhão 725 milhões com a obra em si. Bastante caro, estádio para pelo menos 75 mil pessoas, que será construído no gasômetro, previsão de inauguração para o fim do ano de 2029. Resta saber se a eleição para presidente marcada para 9 de dezembro não altera esses planos. Nessa sexta-feira, o Flamengo promete apresentar todos os detalhes do projeto e do orçamento para os sócios em reunião que vai acontecer na sede do clube, talvez até com uma espécie de campanha política para Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação. Só para completar, importante contar que o Flamengo estima ser capaz de faturar somente com os naming rights do estádio 1 bilhão e meio de reais, o que praticamente bancaria toda a obra. Resta saber se há capacidade para buscar um naming rights tão alto diante de valores já praticados em outros estádios. Só para lembrar, Corinthians e Palmeiras arrecadaram 300 milhões de reais cada com os name rights de seu estádio. O Flamengo estima ser capaz de multiplicar por 5 esse valor. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Diz aqui o Haroldo Monteiro, Felipe Luiz está fazendo tanto com muito pouco. Imagina com o elenco completo. Haja títulos nos próximos anos. Eu concordo que a tendência é essa. A tendência é essa. Mas a gente vai precisar ver na prática, e precisamos ver na prática também se não teremos outros contundidos. Vene confirmou o Gabi contra o Fortaleza. Informação procede? Não tenho essa informação ainda. Acho que ainda está bem longe de o Felipe Luiz definir o time.
O que procede, e aí a informação do Vene estaria correta, se for essa, é que ele está liberado para jogar contra o Fortaleza. Depois daquela ridícula suspensão de 2 jogos, eu repito, para mim o correto ali teria sido encerrar o ciclo, o vínculo, depois daquela pataguaiada toda que ele fez, se tornando mais notícia do que o próprio título da Copa do Brasil, eu teria dito, Gabriel, seu ciclo chegou ao fim, vamos sentar, fazer contas e acertar. Você não precisa mais jogar pelo Flamengo. Mas como tudo que foi comandado pelo Marcos Braz, a coisa é meio, sabe-se lá como direito, caótica, inventou-se essa suspensão que primeiro era afastamento, depois era suspensão de um jogo, depois virou suspensão de 2 jogos. E agora a notícia que o Vene deve estar dando é exatamente que ele está liberado para jogar com o Fortaleza. Agora, vamos ver qual vai ser a decisão do Felipe Luiz. Felipe Luiz se sentou hoje no Ninho do Urubu, num dos campos do Ninho do Urubu, e conversou durante muito tempo com o Gabriel. Mais de 1 hora no gramado. Não sei o que eles acertaram ou se acertaram. Mas o fato é que houve esse papo. Eu acho que ela está sendo tão mal conduzida pelo Marcos Braz que vai caber ao Felipe Luiz ter o bom senso em relação à escalação do Gabriel. Eu acho que o correto teria sido rescindir o contrato com o Gabriel depois daquela história toda, ou, no máximo, chegar e dizer o seguinte: olha, você vai cumprir o seu contrato até o final e nós vamos fazer um jogo de despedida para você. Vai ser no Flamengo e Vitória. Aliás, você não vai precisar nem jogar. Você vai estar lá no Maracanã e antes do jogo vai ser homenageado, levaremos para o campo todas as taças que você ajudou a conquistar, haverá coro da torcida, haverá tudo, e você se despedirá. Mas, como tem Marcos Braz no meio, amigo, tudo é possível, tudo é possível. E aí vai depender agora, por isso é que eu disse que eu não confirmo a informação de que ele vai jogar contra o Fortaleza. Aliás, o Vene não deve ter dito isso. O Vene deve ter dito que ele está liberado pelo Marcos Braz para, se o Felipe Luiz quiser, escalá-lo contra o Fortaleza. Vai depender muito desse papo que houve hoje. Porque o Felipe já disse, e eu acho que ele está certíssimo, que ele quer jogador que lute os 90 minutos, que se empenhe os 90 minutos, que siga as instruções que ele dá. Se o Gabriel entrar e não fizer isso, o Felipe Luiz, quer dizer, se o Felipe desconfiar que o Gabriel não vai fazer isso, o Felipe não vai escalar. E se escalar e perceber que ele não está fazendo, vai tirar. Como fez no segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro. Do jogo lá atrás, do segundo jogo da Copa do Brasil, não o seguinte que ele não jogou. Entendeu? Então, a única coisa que me dá um pouco mais de tranquilidade nesse imbróglio tenebroso, mais um que o Marcos Braz está arrumando, é que o Felipe é quem vai tomar a decisão final, já que ele está liberado, e acho que certamente será a melhor. O Felipe é muito bom nessas coisas, muito bom. O Paulo Flamengo diz o seguinte: se a certeza de que o Landim não vai ficar, só a certeza de que o Landim não vai ficar já dá vontade de torcer pelo BAP. O melhor ver o Braz definitivamente fora. Pois é, o BAP, e o Maurício também teria, mas o Maurício, acho que depois do último debate, as chances dele praticamente se reduziram a quase nada. Nenhum dos dois quer o Braz. Até o Dunche, para tentar ganhar voto, diz que o Braz não trabalhará mas também na gestão dele. Mentira. Uma gestão que terá o CEO Rodolfo Landim sempre terá um lugarzinho para o Marcos Braz. Os dois são, carne e unha. Não tenha dúvida de que Landim sendo o CEO do Flamengo, o Marcos Braz desempenhará uma função importante no futebol. Pode não ser o vice-futebol, mas pode ser o executivo do futebol. Pode ser tanta coisa, gente. Tem milhares de formas de você manter o cara no poder sem ter o cargo. Então, uma coisa eu garanto a vocês: Landim mandando no Flamengo tem Marcos Braz. E isso está ajudando a tirar muito voto do Dunche.
Mengão com estádio não vai dar para ninguém. Pois é, vamos ver então, vamos ver o vídeo, como é bonito. O BAP só não pode ser cruel com o Felipe Luiz. Deixa o cara em paz, deixa ele trabalhar nesse time para o melhor que vai vir pela frente. Concordo. O Amarildo fala uma outra coisa que é importante, que a nova diretoria traga pessoas capacitadas para o DM do Flamengo. Tanuri nunca mais. Eu espero que isso aí seja uma mudança também. Embora tema que possa não ser. Porque o BAP era da diretoria do Landim e certamente o Tanuri deve ter ficado muito tempo agarrado nos bagos dele. Olha o superchat aqui. Eduardo Rodrigues. MP. O Everton Araújo é um trator no meio-campo. Se parar de errar tanto passe, será o futuro camisa 5 da seleção. Joga muito. Joga muito, sim, concordo. Mas concordo com você que ele ainda está devendo na parte ofensiva. Excelente na parte defensiva, mas ainda está devendo na ofensiva, o que é normal na idade dele. Olha aqui, o Raoni virou novo membro. Valeu, Raoni, de Santa Catarina. O Leonardo Vilar diz assim, viva o Fortaleza. Então, o Leonardo está torcendo pelo Fortaleza contra o Fluminense. Já o Antônio Silva manda um superchat, mas sem texto. O Evandro Bispo diz, Renato, nem a pau, sou Fortaleza. Antônio Silva, Renato, BAP vai torcer ocultamente contra Felipe Luiz. Torço por ele. BAP não fala com coração sobre o nosso técnico. É difícil torcer contra o Felipe Luiz, né? Tem que ser muito idiota para fazer isso. Ralf Rangel, para mim o Gabigol fica encostado e treinando em separado. Acabou, vai ser feliz em outro lugar. Ralf, deixa eu só te explicar uma coisa. Não dá mais para se fazer como antigamente, de treinar em separado. Isso é considerado discriminação no trabalho. E o Gabriel poderia entrar com um processo contra o Flamengo, ganhar muito mais ainda do que já está ganhando. Thales Azevedo, Gabi saindo, o clima no Fla vai ser desintoxicado. Acho que sim, acho que a saída do Gabriel melhora o clima do elenco do Flamengo, sim. Nas pesquisas da coluna do Fla, Dunch em primeiro, cara. Precisa explicar o porquê? Luiz Belfort fala, Zé Boto, saudações rubro-negras, BAP 2025. Todo mundo está falando que o Zé Boto deve ser o homem, como é que chama? À frente do departamento de futebol, o executivo do futebol do Flamengo. Apareceu uma turma aqui garantindo que o Dunch vence a eleição, devem acreditar em Papai Noel também, em Coelhinho da Páscoa. Haroldo Monteiro, RMP, por que Landim não apoiou o BAP, já que ele poderia se arranjar como CEO nas duas? Não. Ele sabe que se o BAP assumir, ele teria muito pouca coisa. O Flamengo recusou mais uma garantia financeira apresentada pelo Corinthians para o pagamento parcelado na compra do goleiro Hugo Souza. Diante disso, o clube paulista agora corre contra o tempo e considera realizar a operação à vista. A recusa mais recente aconteceu na última semana. Inicialmente, o Flamengo rejeitou a garantia da Brax, mesma fiadora usada na compra de Mateuzinho, que já havia gerado atrasos. Em seguida, o Corinthians tentou apresentar uma carta de garantia emitida pelo Banco da Ecoval, mas, novamente, o Flamengo não aceitou a proposta. O rubro-negro já havia informado que a garantia precisaria vir de um banco de primeira linha, ou seja, uma instituição financeira de maior porte. Com a negativa à carta enviada, o clube carioca reforçou que, sem o cumprimento dessa exigência, a negociação não será concluída. Enquanto isso, a situação vem gerando incômodo nos bastidores do Corinthians, que considera a postura do Flamengo excessivamente rígida. Por outro lado, a diretoria rubro-negra argumenta que está apenas protegendo o clube de possíveis inadimplências, especialmente após experiências recentes com atrasos. Agora, o Corinthians avalia alternativas para resolver o impasse, incluindo a possibilidade de realizar o pagamento à vista. O prazo para que isso aconteça é o dia 30 de novembro, data estipulada no contrato. Caso o valor não seja quitado até lá, o Flamengo poderá ouvir propostas de outros clubes interessados no goleiro. O rubro-negro, inclusive, já foi procurado por potenciais compradores. Para efetuar a compra de Hugo Souza, o Corinthians precisa pagar 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões de reais, ao Flamengo. O acordo prevê o pagamento dividido em 4 parcelas, com vencimentos programados para janeiro e julho de 2025 e 2026. Contudo,
Sem uma garantia financeira robusta, essa modalidade de pagamento está inviabilizada. O valor total da negociação, incluindo outras despesas, chega a aproximadamente 7,3 milhões de reais. Até o momento, o Corinthians já desembolsou R$ 1 milhão pelo empréstimo do jogador, além de R$ 1,5 milhão relativos às multas por escalá-lo em 3 partidas contra o Flamengo. Restam os R$ 4,8 milhões referentes à compra de 70% dos direitos econômicos de Hugo Souza. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, já havia declarado anteriormente que o clube possuía os recursos necessários para concretizar a transferência. Entre o clube paulista e o jogador, tudo já está acertado, incluindo um contrato de 4 temporadas, com pagamento de luvas e comissões diluído ao longo do vínculo. Agora, resta encontrar uma solução financeira que atenda às exigências do Flamengo para finalizar o negócio.